E se aquilo que você chama de amor, admiração ou até respeito não passasse de um teatro obscuro, ensaiado em pactos silenciosos que jamais ousamos questionar? E se, por trás do sorriso sedutor do narcisista, houvesse uma assinatura invisível, selada não com tinta, mas com a própria essência da sua alma, entregue a algo que está além da compreensão comum? Carl Jung já advertia: onde a sombra é negada, ela se torna mestre. Mas quem é esse mestre? E até onde vai o preço desse acordo? Talvez você acredite que conhece o mal, que já o identificou nos gestos explícitos ou nas palavras cortantes. Mas e se o verdadeiro mal fosse mais sutil, mais refinado, escondido no brilho daquilo que parece perfeito? Imagine um contrato silencioso, onde cada ato de manipulação é apenas a cláusula de um tratado mais profundo. O narcisista não age sozinho. Ele invoca algo maior, um aliado invisível que alimenta sua máscara e fortalece sua farsa. Jung dizia que o diabo não se apresenta com chifres, mas com aquilo que desejamos. O que acontece quando a sombra do narcisista se funde com esse arquétipo? O que é promessa e o que é condenação? O pacto não é escrito em papel, mas em psique, gravado nas cicatrizes que deixa em quem ousa se aproximar demais. E enquanto você pensa que controla a situação, talvez já esteja preso dentro da armadilha. Há símbolos que se repetem, o olhar que hipnotiza, a palavra que confunde, o silêncio que envenena. Cada gesto pode ser a senha de um segredo que ele jamais revelaria, porque não é dele para revelar. É um segredo herdado, transmitido, como se fosse a própria linguagem das trevas. Mas por que Jung insistia que o enfrentamento dessa sombra é inevitável? Que força é essa que empurra vítimas e algozes para um mesmo abismo de revelações? E então surge a pergunta que ecoa como um feitiço: o narcisista realmente fez um pacto com o diabo? Ou o diabo sempre esteve dentro dele, apenas esperando o momento certo para emergir? A resposta não está à vista. Ela se esconde nas frestas, nos lapsos, no que você ainda não percebeu. Mas uma coisa é certa: ao continuar, você será levado a atravessar camadas de símbolos, medos e segredos que talvez mudem para sempre a forma como você enxerga o mal. Há algo perturbador na forma como o narcisista entra em uma sala. Ele não chega simplesmente. Ele invade o espaço psíquico de quem o observa, como se houvesse uma presença invisível empurrando o ar ao redor. É quase impossível explicar a sensação, mas todos já sentiram. O olhar que prende, a voz que ecoa, o magnetismo que parece prometer grandeza e ao mesmo tempo ameaça ruína. É nesse instante que a dúvida surge: é apenas charme ou existe algo mais profundo operando por trás desse teatro? Carl Jung advertia que a sombra nunca se apresenta em sua forma pura. Ela se mascara, assume contornos sedutores, veste trajes que acalmam os sentidos enquanto, no fundo, prepara o terreno para um impacto devastador. O narcisista é a encarnação desse paradoxo. Ele não conquista pela força bruta, mas pela alquimia sutil de oferecer exatamente o que você deseja ouvir, para depois arrancar de você o que nunca pretendeu devolver. E quando você percebe, já não se trata mais de escolha. Existe uma espécie de gravidade invisível que o prende, um pacto não assinado, mas igualmente inquebrável. O diabo que Jung descrevia não é uma figura com chifres, mas a energia psíquica que se infiltra nas rachaduras da alma, oferecendo poder em troca da essência. O narcisista vive nesse terreno, onde cada gesto banal pode esconder uma assinatura oculta. Quantas vezes você se perguntou se estava exagerando? Quantas vezes acreditou que a dor era invenção sua, que a dúvida era apenas insegurança? Esse é o truque mais cruel: fazer você duvidar de si mesmo até acreditar que a prisão foi escolhida por vontade própria. É aí que o pacto se revela. Não naquilo que ele declara,
mas naquilo que você consente em silêncio. O rosto que sorri diante de você é apenas a superfície. Por trás, há um emaranhado de símbolos arquetípicos, forças ancestrais que Jung dizia habitar o inconsciente coletivo. O narcisista não cria sozinho sua máscara. Ele bebe de uma fonte obscura que atravessa gerações. Cada manipulação é um ritual repetido, cada mentira uma invocação disfarçada, cada silêncio uma oferenda ao vazio. Mas se o vazio é tão poderoso, por que sentimos fascínio? Talvez porque dentro de nós exista a mesma sombra, clamando por reconhecimento. O narcisista se torna espelho, e o que enxergamos nele não é apenas sua crueldade, mas o reflexo de nossas próprias feridas. Atraímos aquilo que negamos e negamos aquilo que mais tememos ser. Nesse labirinto psíquico, o diabo não aparece como inimigo, mas como cúmplice. Ele sussurra que não há saída, que resistir é inútil, que a sedução do poder é mais doce que a liberdade. E, no entanto, algo dentro de nós resiste. Uma voz discreta, quase apagada, insiste em dizer que essa não é a verdade, que há algo mais além da manipulação, que o pacto pode ser quebrado. O problema é que o narcisista conhece bem essa voz. Ele a detecta antes mesmo de você perceber sua existência e faz de tudo para silenciá-la, com promessas, com ameaças, com a ilusão de que sem ele você não existe. Mas será mesmo? Ou será que é justamente nesse sufocamento que se esconde a chave para a libertação? Jung dizia que o confronto com a sombra é inevitável e que fugir dela apenas prolonga o sofrimento. O pacto com o diabo não é apenas dele, é também nosso, toda vez que escolhemos o conforto da mentira em vez da dor da verdade. O narcisista só reina porque encontra terreno fértil em corações que não ousam encarar seus próprios fantasmas. E então, diante dessa espiral de símbolos, a pergunta se instala como uma ferida aberta. Será que o narcisista vendeu a alma? Ou será que somos nós, ao nos entregarmos a ele, que assinamos o pacto sem perceber? Há algo de ritualístico na forma como o narcisista molda seus vínculos. Cada palavra escolhida, cada silêncio imposto, cada gesto milimetricamente calculado, parece compor uma liturgia secreta, como se o próprio inconsciente estivesse escrevendo as regras. E nessa cerimônia invisível, você não é convidado, você é sacrificado. O altar está armado dentro de você e a oferenda é sua energia vital. Carl Jung nos lembrava de que aquilo que não é integrado retorna como destino. O narcisista vive desse retorno. Ele se alimenta daquilo que negamos em nós mesmos. Por isso, não é apenas a sua dor que ele manipula, mas também o desejo oculto que você não ousa confessar. Ele captura essa confissão silenciosa e a devolve distorcida, como se fosse dele o poder de satisfazer ou negar. Você já percebeu como ele parece saber exatamente o que dizer, mesmo quando você não revela nada? Isso não é coincidência. É como se houvesse uma escuta psíquica, uma leitura das suas fissuras internas. Jung chamava isso de projeção. Nós entregamos fragmentos de nós mesmos e o outro os usa como armas. O narcisista transforma essa dinâmica em pacto, explorando o que você dá sem saber que está dando. E quando a consciência tenta resistir, surge o paradoxo mais cruel, porque a resistência desperta ainda mais fascínio. Quanto mais você luta para escapar, mais preso se sente. É como um sonho recorrente em que as portas se multiplicam, mas nenhuma leva à saída. Essa é a geometria do inferno psicológico. Não há correntes visíveis, mas você sente o peso de todas elas. O diabo, nas palavras de Jung, não é apenas um símbolo do mal, mas a personificação do não vivido. O narcisista se torna o guardião desse território, apresentando-se como chave mestra para tudo o que você acredita precisar. Ele oferece amor onde há carência, validação onde há vazio, intensidade onde há tédio. Mas cada entrega vem com um preço invisível, que só se revela quando já é tarde demais. E é nesse instante que a dúvida mais aterradora nasce. Será que você realmente escolheu esse encontro? Ou foi chamado por algo maior, como se o inconsciente tivesse preparado essa emboscada para forçá-lo a enxergar o que sempre evitou? Talvez o pacto não seja uma transação externa, mas um chamado interno, uma convocação para enfrentar a própria sombra que você insiste
insiste em negar. Há momentos em que você quase acredita que ele é apenas humano, frágil, perdido em sua própria ilusão. E, de certa forma, isso é verdade. Mas logo depois, algo muda. O olhar ganha profundidade abissal, a palavra se transforma em veneno e a fragilidade se dissolve em crueldade. É como se duas forças habitassem o mesmo corpo, alternando-se como atores em uma peça que não tem fim. Essa oscilação é a armadilha. Ela confunde, desarma, cria dependência. Porque quando o diabo recua e a máscara de vulnerabilidade aparece, você acredita que pode salvar, curar, transformar. Mas quando a máscara cai e a sombra toma conta, você já está preso novamente. O ciclo se repete e cada repetição sela ainda mais o pacto silencioso. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas olhar para dentro diante do narcisista é como encarar um espelho partido. Cada fragmento reflete não apenas a imagem dele, mas também a sua. E a pergunta que arde é: será que a batalha é contra ele ou contra a parte de você que ainda precisa desse reflexo para existir? E assim, cada encontro deixa marcas invisíveis, cicatrizes que não sangram, mas queimam na memória, olhos que brilham no escuro dos seus pensamentos, palavras que ecoam mesmo no silêncio absoluto. Você se pergunta: até onde vai esse pacto? Onde termina ele e onde começo eu? A resposta talvez esteja no lugar onde Jung dizia que ninguém quer ir, nas profundezas da própria sombra. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante quase imperceptível em que o jogo do narcisista se revela. Não é em um grito, nem em uma cena explícita de crueldade, mas em pequenos detalhes. Um olhar que dura um segundo a mais, uma palavra que carrega veneno disfarçado, um silêncio que pesa como pedra. É nesse instante que você percebe que algo maior do que a relação está em jogo, como se forças invisíveis estivessem ditando as regras. Carl Jung advertia que o mal mais perigoso não é o que se impõe pela violência, mas o que se infiltra no inconsciente coletivo, moldando comportamentos e crenças sem que percebamos. O narcisista opera nesse campo, não como indivíduo isolado, mas como expressão de uma energia arquetípica. Ele não é apenas ele mesmo, mas um canal. E o pacto com o diabo não é metáfora distante, é a vivência cotidiana de quem entrega sua vontade em troca de uma promessa vazia. Você já se pegou pensando que de alguma forma precisava dele para existir? Esse é o feitiço. O pacto não é imposto à força, ele é sedutor. O diabo não oferece correntes, oferece asas. E só quando você tenta voar, percebe que as asas são de cera e que o sol inevitavelmente derreterá a ilusão. Mas até lá, você já terá acreditado que não há vida possível fora daquele vínculo. A crueldade está na sutileza. Não é um veneno que mata de uma vez, mas uma substância que corrói lentamente a confiança em si mesmo. O narcisista sabe como manter você vivo o suficiente para continuar sugando sua energia, mas quebrado o bastante para nunca se libertar. E cada vez que você se questiona, a espiral se estreita mais. Jung dizia que tudo aquilo que não se torna consciente retorna como destino. É por isso que o encontro com o narcisista parece inevitável, como se a vida o colocasse em seu caminho não por acaso, mas como um reflexo das partes de você que ainda vivem nas sombras. O pacto que parece externo é, na verdade, a encenação de um contrato interno, feito muito antes de você reconhecer o inimigo. E é nesse ponto que o terror verdadeiro se instala. O que você teme nele é, na verdade, aquilo que você se recusa a enxergar em si. O narcisista apenas dramatiza a sua sombra, ampliando seus medos até que eles se tornem insuportáveis. É como se o diabo usasse o rosto dele apenas para que você não tivesse escolha, a não ser olhar para dentro. Você já percebeu como, mesmo depois de escapar,
ele continua presente? Como se sua voz ainda ecoasse nos corredores da sua mente, como se seus gestos estivessem gravados no seu corpo. Isso acontece porque o pacto não termina com a ausência física. Ele continua vibrando nas memórias, nas feridas, nas crenças que você absorveu sem perceber. O diabo não precisa estar perto, basta ter deixado a marca. E nesse abismo entre presença e ausência, nasce a ilusão mais cruel. Acreditar que talvez tudo não tenha passado de um delírio. Talvez ele nunca tenha sido tão perigoso. Talvez a dor seja exagero. Essa dúvida é o selo final do pacto, porque transforma você em seu próprio carcereiro. Não há grades, apenas incerteza. Não há correntes, apenas perguntas sem resposta. Mas se o narcisista é espelho e o diabo é arquétipo, onde está a saída? Jung afirmava que a individuação exige confronto direto com a sombra. O pacto só perde força quando é iluminado. Enquanto for segredo, ele governa. Enquanto for tabu, ele dita os rumos. É por isso que a revelação é inevitável e dolorosa. Não porque liberta, mas porque destrói as ilusões que sustentavam a prisão. E então, a questão que não se cala: será que o narcisista fez um pacto? Ou será que o diabo encontrou em nós a brecha perfeita para continuar vivo? Existe um momento em que a máscara do narcisista já não consegue sustentar o espetáculo. O brilho artificial começa a rachar, e por entre as fissuras surge algo cru, quase demoníaco. É nesse instante que você percebe que nunca esteve diante de um indivíduo comum, mas de uma força que se alimenta do que há de mais vulnerável em você. O pacto, então, deixa de ser metáfora e se revela como experiência visceral. Carl Jung dizia que aquilo que reprimimos não desaparece, apenas encontra caminhos tortuosos para se manifestar. O narcisista é o condutor dessas forças reprimidas, tanto suas quanto das pessoas ao redor. Ele encarna a sombra coletiva, como se fosse um sacerdote do inconsciente, mas um sacerdote corrompido, que não liberta, apenas aprisiona. E é por isso que a proximidade com ele sempre gera confusão. Você sente medo, mas também atração. Sente ódio, mas também fascínio. O paradoxo é tão intenso que chega a paralisar. O diabo opera justamente nesse terreno, não no claro ou no escuro, mas na penumbra, onde os limites se dissolvem e a mente não distingue mais o que é verdadeiro do que é manipulado. A cada ciclo repetido, você sente que algo dentro de si está se esvaindo. Não é apenas energia, é identidade. Como se, aos poucos, a sua voz fosse se tornando mais fraca até ser substituída pela dele. O pacto não é apenas emocional, é espiritual. É a lenta transferência de sua essência em troca de um afeto que nunca se concretiza. E, no entanto, há momentos em que você quase acredita que o narcisista também sofre, que por trás daquela crueldade existe um vazio insuportável, uma dor ancestral que o torna prisioneiro da própria máscara. Essa percepção traz uma fagulha de compaixão, e é justamente aí que a armadilha aperta ainda mais, porque a compaixão o prende no ciclo tanto quanto o medo. Jung nos lembrava que quem não enfrenta seus demônios torna-se alimento para eles. Essa frase ecoa com força quando pensamos nesse pacto secreto, porque ao se deixar consumir pela dinâmica, você não apenas sofre, você se transforma em parte dela. O diabo não apenas possui o narcisista, mas também aqueles que, sem perceber, se entregam à dança venenosa que ele conduz. A atmosfera ao redor dele nunca é neutra. É como se o ar carregasse eletricidade, como se cada encontro fosse uma cerimônia inconsciente. Você sai exausto, drenado, como quem participou de um ritual que não escolheu. E ainda assim, há uma parte de você que deseja voltar. Essa é a marca mais cruel do pacto: transformar a vítima em cúmplice, a dor em desejo. Você já se perguntou por que continua pensando nele mesmo após tanto tempo? Por que o eco não cessa? Isso acontece porque a energia trocada não se limita ao plano consciente. O diabo atua nas memórias, nos sonhos, nos símbolos. É por isso que o rosto do narcisista surge em pesadelos, que suas palavras ressoam em momentos de silêncio. Ele não está presente fisicamente, mas vive dentro de você como sombra que não foi confrontada.
E nesse ponto, você se dá conta de algo ainda mais perturbador. Talvez o pacto não seja quebrado pela fuga, mas apenas pela revelação. Fugir mantém o segredo vivo. Encará-lo mesmo que doa é a única forma de dissolver a ilusão. Mas quem ousa olhar para o abismo sem ser engolido por ele? Quem ousa enfrentar o próprio reflexo sem se despedaçar? O pacto secreto do narcisista com o diabo é, no fundo, um convite ao confronto mais íntimo que existe. Não se trata apenas dele, mas de você. Não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre despertar. E essa percepção, quando finalmente chega, arde como fogo. Não há mais retorno, apenas a travessia. Há instantes em que a presença do narcisista não parece humana. Há algo de teatral demais, preciso demais, como se cada palavra viesse de um roteiro escrito muito antes de você existir. Essa sensação não é delírio. É a percepção do inconsciente captando que forças maiores estão em jogo. É como se o pacto fosse um contrato já assinado em outra dimensão, apenas encenado aqui, diante dos seus olhos. Carl Jung descrevia o arquétipo do diabo como aquilo que aprisiona o homem em sua própria sombra. O narcisista, nesse sentido, é apenas a manifestação externa de um drama interno. Ele não cria o mal do nada. Ele o evoca, desperta o que já existe, dá forma ao que você preferia manter escondido. E é por isso que sua presença nunca passa sem deixar marcas. Ele ativa memórias que não são só suas, mas da humanidade inteira. O pacto não é apenas entre ele e o diabo, mas entre você e sua própria recusa em enxergar a verdade. É como se cada encontro fosse uma cobrança silenciosa, uma lembrança de que fugir da sombra é inútil. Quanto mais você tenta negá-la, mais forte ela retorna, mais irresistível se torna a atração pelo que machuca. E você percebe que a relação nunca foi apenas sobre amor, poder ou dependência. Sempre foi sobre revelação. O narcisista não veio para ser parceiro, veio para ser espelho. Um espelho quebrado, é verdade, mas ainda assim um reflexo daquilo que você não queria ver. E ao se perder nos estilhaços, você descobre que não é dele que precisa se libertar, mas do que ele representa em você. Mas há algo de terrivelmente sedutor nessa descoberta, porque no fundo o pacto não oferece apenas dor. Ele oferece intensidade. O vazio do cotidiano some e no lugar surge um drama épico, quase mítico. E mesmo que doa, há uma parte de você que se recusa a abrir mão disso. Não é apenas dependência, é vício na intensidade. O diabo sempre oferece mais do que tira, pelo menos no começo. E é nesse paradoxo que nasce a prisão perfeita. Você se sente sugado, mas ao mesmo tempo alimentado. Você se sente destruído, mas também mais vivo do que nunca. Essa dualidade é o veneno e a cura, a ilusão e a verdade, o anjo e o demônio. O pacto não é externo, é uma engrenagem que gira dentro de você, e o narcisista é apenas a mão que a movimenta. Jung afirmava que não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Essa é a essência do pacto. Ele obriga você a olhar para a escuridão, queira ou não. O problema é que, ao olhar para ela através do narcisista, tudo parece distorcido, contaminado pelo teatro da manipulação. Como separar o que é dele do que é seu? Como distinguir sombra projetada de sombra autêntica? É nesse labirinto que muitos se perdem. Tentam decifrar as intenções dele, tentam encontrar lógica na crueldade, tentam dar sentido ao caos, mas o segredo não está nele. O segredo está no que você sente diante dele. O diabo não precisa explicar nada. Ele apenas desperta o que já está em você. O pacto é menos sobre ele e mais sobre sua disposição em escutar esse chamado. E pouco a pouco, você percebe que talvez nunca tenha sido vítima no sentido comum da palavra. Talvez sempre tenha sido parte do ritual, ainda que inconsciente. Porque sem sua energia, o pacto não existe. Sem sua entrega silenciosa, não há troca. Essa revelação é brutal, porque não permite mais culpar apenas o outro. Obriga você a assumir que de algum modo também disse sim,
Mas ainda resta a pergunta que ecoa como um trovão silencioso. O que acontece quando finalmente se encara o pacto de frente? O que acontece quando você decide rasgar as cláusulas invisíveis, mesmo que isso custe tudo o que acredita ser? Essa resposta ainda não chegou. Mas o vazio que se abre agora talvez seja o primeiro passo. Há momentos em que você sente que o pacto não pertence apenas ao narcisista ou a você, mas a toda a humanidade. É como se ele fosse apenas um representante, uma face entre milhares, repetindo um enredo ancestral que atravessa séculos. Jung dizia que os arquétipos não são invenções individuais, mas correntes psíquicas coletivas. O pacto, então, é mais antigo do que qualquer relação pessoal. É a encenação de um mito que se repete na carne de cada encontro. E essa percepção é devastadora. Porque significa que a dor não começou com você, nem terminará nele. Você percebe que está preso em uma corrente invisível que já aprisionou muitos antes. E, ao mesmo tempo, uma parte de você entende que talvez tenha sido escolhido para quebrá-la. Mas como quebrar algo que parece maior do que a própria vida? A mente tenta racionalizar, criar explicações lógicas para o caos. Mas o inconsciente não obedece à lógica. Ele fala em símbolos, sonhos, lapsos, repetições. O narcisista é apenas a superfície visível desse idioma secreto. A verdadeira mensagem está no subterrâneo, naquilo que vibra sem ser dito. É como se o diabo se comunicasse não por palavras, mas pelo silêncio que corrói. E é nesse silêncio que a ferida pulsa mais forte, porque não há ruído que distraia, não há justificativa que conforte. Só resta a presença daquilo que foi negado por tempo demais. Você sente que algo em você clama por nascer, mesmo que precise atravessar a dor mais funda para isso. É como se o pacto não fosse apenas maldição, mas também parto. Carl Jung afirmava que ninguém chega à luz sem antes atravessar a escuridão. Essa frase ressoa como sentença quando aplicada a essa experiência, porque o narcisista não é apenas vilão, é também portal. Ele abre a porta do inferno, mas é você quem decide se atravessa ou não. E atravessar significa perder tudo o que você acreditava ser, para talvez encontrar algo mais verdadeiro do outro lado. Mas a travessia é aterrorizante. Cada passo parece dissolver uma parte de você. Cada memória reconfigura o passado. Cada dor revela que a história que você contou a si mesmo nunca foi completa. O pacto não é apenas com o diabo, é com a verdade. E a verdade sempre cobra um preço que a mentira jamais ousaria pedir. E nesse ponto, você se pergunta se não teria sido melhor permanecer cego. Se não seria mais fácil aceitar a máscara, viver da ilusão, sustentar a mentira. Mas então surge a sensação incômoda de que a cegueira também é pacto, de que a recusa em ver já é uma forma de vender a alma. E não existe fuga possível dessa escolha. Você sente a dualidade como uma guerra dentro do peito. De um lado, a sombra do narcisista tentando aprisionar. Do outro, a sua própria sombra pedindo para ser reconhecida. No meio, você dividido entre a sedução do falso poder e o vazio da liberdade que ainda não conhece. Esse é o campo de batalha onde o pacto é selado, dia após dia, em silêncio. E quanto mais você resiste, mais forte ele parece ficar, como se o próprio diabo se alimentasse da sua tentativa de escapar. É nesse paradoxo que a mente se quebra, que a alma se fragmenta. E ainda assim, há algo em você que não cede, uma chama quase invisível, que insiste em arder mesmo no meio da escuridão. Essa chama talvez seja a única coisa que o diabo não pode tocar. Talvez seja o pedaço de você que nunca assinou nada, que nunca entregou nada, que permaneceu intacto em silêncio. Mas onde ela está escondida? E como acessá-la quando tudo em volta parece consumido pela sombra? Há um ponto em que o pacto já não parece mais externo, mas uma respiração constante dentro de você. Como se o ar que entra em seus pulmões carregasse o peso da presença do narcisista, mesmo quando ele não está por perto. Você se pega lembrando de frases que gostaria de esquecer, de gestos que voltam como vultos em plena madrugada.
Não importa a distância, a energia continua colada, como se tivesse impregnado sua pele. Carl Jung dizia que a sombra que não é enfrentada se torna destino. E talvez seja por isso que cada repetição parece inevitável. Você jura que vai romper, que não vai ceder, mas algo maior do que a sua vontade o empurra de volta ao mesmo ciclo, como se uma força invisível assinasse novamente o contrato sem pedir sua permissão. A sensação é de estar preso a uma corda invisível. Você corre, tenta escapar, mas há sempre uma tensão que o puxa de volta. O narcisista sabe disso. Ele sente essa corda, manipula esse fio. É por isso que consegue aparecer no momento certo, com a palavra certa, o gesto que reacende tudo. Não porque seja onipotente, mas porque aprendeu a ler o ritmo da sua alma ferida. E nesse vai-vem, você percebe que o pacto não se sustenta apenas na manipulação dele, mas também no vazio dentro de você. É esse vazio que abre a porta, é essa falta que chama, é essa carência que o faz acreditar nas promessas. O diabo não entra pela força, ele entra pela brecha. E essa brecha está em você. Mas o reconhecimento dessa verdade dói mais do que qualquer crueldade externa, porque obriga você a assumir responsabilidade, a perceber que a prisão não é só construída pelo outro. Ela é alimentada pela sua recusa em olhar para dentro. Jung afirmava que ninguém se torna inteiro sem antes abraçar o que teme. E esse abraço é o que mais assusta. Às vezes você quase acredita que pode negociar com o pacto, que pode colher a intensidade, o drama, o prazer e, ao mesmo tempo, manter sua alma intacta. Mas essa é a ilusão mais perigosa, porque o preço não é pago de uma vez, é diluído em cada pequena concessão, até que você já não saiba mais onde termina você e onde começa ele. E então surge o terror mais silencioso. Talvez não exista linha clara entre vítima e cúmplice. Talvez o pacto seja menos sobre ser enganado e mais sobre consentir inconscientemente. Essa ideia é insuportável, mas também inevitável, porque toda sombra exige participação. Ninguém se corrompe sozinho. O narcisista, nesse sentido, é apenas o ator principal de um drama que você também encena. Ele representa o diabo externo, mas o diabo interno é você quem precisa reconhecer. E esse reconhecimento é o que mais dói, porque arranca as últimas desculpas, as últimas justificativas. E quando todas as desculpas caem, sobra apenas o silêncio. Um silêncio denso, pesado, que parece encher o corpo como chumbo. É nesse silêncio que a verdadeira batalha acontece. Não há testemunhas, não há plateia, não há narrativa externa. Apenas você e a sombra, frente a frente, sem intermediários. E no fundo desse confronto silencioso surge a pergunta que nunca se cala. Será que o pacto pode ser desfeito ou ele é eterno justamente porque sempre esteve escrito dentro de nós? Há instantes em que você sente que já não há fronteira entre o que é lembrança e o que é realidade. O pacto pulsa não apenas no passado, mas infiltra-se no presente como uma sombra que respira junto com você. O rosto do narcisista aparece em pessoas que nada têm a ver com ele. Sua voz ecoa em diálogos comuns. Seus gestos se repetem como se o mundo tivesse se tornado palco de um teatro invisível. O pacto transcende o indivíduo e se torna atmosfera. Carl Jung alertava que os símbolos não pertencem ao consciente, mas ao subterrâneo da psique. O narcisista, nesse sentido, é menos pessoa e mais símbolo vivo. Ele encarna o diabo justamente porque opera como um portal para esse subterrâneo. Ele abre portas que você não queria atravessar e quando você tenta fechá-las, já não é possível. O pacto, então, é a permanência daquilo que foi despertado. Você começa a perceber que não luta apenas contra ele, mas contra um labirinto interno. Cada lembrança é um corredor, cada trauma é uma porta trancada, cada desejo reprimido é uma encruzilhada. O diabo não está em um ponto específico, ele está no próprio desenho desse labirinto. E o narcisista age como guardião, garantindo que você não saia sem antes enfrentar cada sombra que evitou. Esse processo é sufocante. Você acorda de madrugada sentindo que ainda está preso a um olhar, que ainda deve algo a alguém que não está mais presente. Não é obsessão comum, é como se houvesse uma dívida espiritual em aberto.
certo, uma sensação de que parte de você foi hipotecada e que o contrato ainda vigora. Mas onde está a cláusula que diz como quebrá-lo? A mente busca explicações, teorias, diagnósticos, mas nada satisfaz. Porque não é uma questão de lógica, é uma questão de alma. E a alma não se negocia com palavras. Ela reage com símbolos, com presságios, com sonhos. É por isso que o narcisista volta nos pesadelos, que sua presença se impõe em horas aleatórias. Não é memória comum, é arquétipo que tomou forma. E, no entanto, algo em você ainda se recusa a aceitar. Há uma parte que insiste em acreditar que tudo pode ser apagado, que basta tempo, distância, silêncio. Mas o pacto não conhece tempo. Ele não se dissolve no calendário, porque não vive no relógio, vive na psique. E enquanto não for confrontado, continuará respirando dentro de você. Você já percebeu como certos momentos de prazer intenso sempre vêm acompanhados de uma culpa silenciosa? Como se houvesse um observador invisível cobrando por cada instante de alegria. Esse é o selo do pacto, lembrar que nada vem sem preço, que tudo o que é dado será cobrado. O narcisista é apenas a face visível dessa cobrança, mas a verdadeira dívida está dentro. E é nesse ponto que surge a tentação mais perigosa. Acreditar que ceder é mais fácil do que resistir. Que talvez o preço não seja tão alto, que talvez valha a pena manter o vínculo em troca da intensidade. É nesse instante que o diabo sorri, porque o pacto nunca é quebrado pela fuga, mas pelo autoengano. E o autoengano é sua arma mais sutil. Jung afirmava que ninguém se torna consciente sem dor. E essa dor aqui é inevitável. Não importa o quanto você fuja, o quanto negue, o quanto tente esquecer. O pacto não é externo, é interno. Ele se grava no inconsciente e só a travessia pode dissolvê-lo. Mas quem ousa atravessar sem saber o que há do outro lado? E a pergunta continua aberta, queimando como fogo que não consome. Será que esse pacto é maldição ou chamado? Será que é prisão ou portal? Você não sabe ainda. Só sabe que uma vez iniciado, não há como voltar ao que era antes. O silêncio que se segue após a tempestade é muitas vezes mais perturbador do que a própria fúria. Porque nele não há ruído, apenas a reverberação do que foi sentido. O pacto secreto do narcisista com o diabo não termina na narrativa. Ele continua respirando no espaço vazio entre as palavras, no eco das perguntas que ninguém ousou responder. É nesse silêncio que você percebe, algo mudou. Carl Jung dizia que não existe iluminação sem sombra. Talvez, ao atravessar essa espiral, você tenha notado que não se tratava apenas de compreender o outro, mas de tocar em um espelho que sempre esteve diante de você. O narcisista foi apenas a máscara, o diabo apenas o símbolo. O verdadeiro encontro foi com aquilo que você negava em si mesmo. E agora, cada lembrança ressurge não como ferida, mas como marca. Uma tatuagem invisível que lembra que a alma não se deixa enganar por muito tempo. Você pode fugir, negar, racionalizar, mas no fundo sempre soube. A sombra exige reconhecimento. O pacto só se mantém enquanto for segredo. Ao ser revelado, ele não se rompe. Ele se transforma. Há um desconforto em saber disso. Como se a liberdade não fosse o fim de uma prisão, mas o início de um peso ainda maior. A responsabilidade de carregar sua própria luz. Porque, ao contrário do que parece, o diabo não toma tudo de você. Ele devolve aquilo que você não queria ver. E essa devolução arde. O eco dessa revelação não desaparece quando o vídeo termina. Ele permanece como um sussurro discreto em horas inesperadas, antes de dormir, ao encarar alguém nos olhos, ao ouvir o próprio coração em silêncio. É nesses momentos que você se recorda de que esteve diante de algo maior do que uma história. Esteve diante da sua própria escuridão. E, paradoxalmente, é nesse confronto que nasce a possibilidade de vida verdadeira. Porque quem encara a sombra deixa de ser refém. Quem atravessa o pacto descobre que sempre houve uma chama intacta, escondida no lugar mais profundo da alma.
O narcisista não pode tocá-la. O diabo não pode apagá-la. Ela espera por você. Essa chama é pequena, mas é suficiente para iluminar todo o labirinto. Não é espetáculo, não é triunfo, não é redenção instantânea. É apenas a lembrança de que você ainda é inteiro, mesmo depois de tudo. Essa chama é o início de algo que não pode mais ser esquecido. Uma vez vista, não pode ser apagada. E talvez seja esse o segredo que ninguém conta. O pacto não termina em ruína, mas em revelação. Não é sobre perder a alma, mas sobre finalmente encontrá-la. E a dor, por mais insuportável que seja, é apenas o parto daquilo que sempre esteve esperando para nascer dentro de você. Então, se algo vibra em sua pele neste instante, se algum arrepio percorre sua memória, saiba, não é o fim. É apenas o começo de um chamado que seguirá ressoando nos seus dias, lembrando que o verdadeiro inimigo nunca esteve fora, mas sempre dentro, e que a vitória não está em derrotar o diabo, mas em reconhecer a si mesmo. Porque no final, ou talvez no início, resta apenas esta verdade sussurrada como um eco. A sombra que você teme é também a chave para a sua libertação. Se esta jornada tocou algo em você, permita que ela continue viva. Compartilhe, comente, inscreva-se, não como quem obedece, mas como quem escolhe permanecer desperto.